Bom, o tema é: por que eu devo ir para a igreja? Né? Francisco veio, né? Você convidou e veio. Com certeza ele disse assim: tá, eu vou. Mas por que eu vou? Deixa eu ver o que é que. Então, só ele sabe o porquê que ele veio. Veja bem, ultimamente, né, a gente tem vivido um desenvolvimento muito grande dos meios de comunicação. Muito meio de comunicação. Então, hoje em dia, o acesso à informação ele ficou muito fácil. E aí, esse acesso, né, que a gente hoje tem internet, vídeos, YouTube, enfim, Instagram, né, acaba que assim, as religiões, né, também você tem acesso a algumas informações também. Né? Você tem, por exemplo, aqui esse vídeo a gente está gravando, ele vai para o YouTube. E aí as pessoas, né, aberto lá e vão assistir. Né? E aí tem um acesso um pouco à informação. Tá certo? Tudo isso se desenvolveu muito, principalmente aqui, com a pandemia. Na verdade, durante a pandemia, todos esses instrumentos, principalmente, né, no que tange ao aspecto espiritual das igrejas, eles não exploravam muito isso. Eu não digo não só o TNQ, eu digo todas as igrejas. Não exploravam muito esses instrumentos de comunicação, internet, vídeo, essas coisas. E aí veio a pandemia. E aí a pandemia fez o quê? Fez com que as pessoas não pudessem ir à igreja. Então, exigiu de quem, digamos assim, de quem faz a igreja, vamos falar assim, dos missionários, né, a explorar essa ferramenta. E aí, assim, eu lembro que antes da pandemia eu era uma das pessoas resistentes a esse tipo de instrumento, porque eu acho que a pessoa deve ir à igreja, não é através de vídeo, não é através de online, coisa e tal, né, que ele vai conseguir fortalecer. E aí eu vou desenvolver isso aqui, tá? Porém, né, na ocasião era tudo que a gente tinha, né? E aí o que fazer? Então, assim, teve um lado muito positivo, né, porque as pessoas não pararam de ter atividades espirituais. Concordam comigo? Então, assim, eu lembro que a Nice participou, né, durante a pandemia. A gente teve vários grupos de estudo, várias bancas de estudo, inclusive uma que durou, inclusive, foi durante a pandemia e passou a pandemia, né, durou 2 anos de estudo, que a gente estudou sobre a vida de Oyasama, e que participava a gente do Brasil inteiro. Né? Foi muito interessante, assim, e a gente tinha encontro umas 2 vezes por mês, né? E era uma coisa assim, gente da Amazonas, gente de Paraná, gente de São Paulo, gente de, enfim, né? Com relação a isso, ele foi extremamente positivo, né? Mas assim, né? Ele ajudou bastante, ajudou também a gente descobrir, a explorar esses instrumentos, mas ele, na minha opinião, na opinião de muita gente, e eu vou desenvolver isso aqui para vocês, ele não substitui, por exemplo, isso aqui. Não substitui isso aqui, a gente, presencialmente. Tá? E aí o que acontece, né? Depois que da pandemia, que a gente descobriu, né, que a gente podia, vocês podem ver que assim, as redes sociais, ele deu um salto em todos os setores, todos, inclusive nas religiosas.
Hoje em dia ficou muito mais fácil fazer uma reunião. Hoje em dia ficou muito mais fácil fazer um grupo de estudo. Hoje em dia ficou muito mais fácil. A gente faz isso, assim, mas assim, é importante para alguns temas, né? Mas ele não substitui isso daqui, tá? Presencial. A dia de cerimônia, você comparecer à cerimônia. Eu acho que assim, a gente saber utilizar bem esses instrumentos, né, saber utilizar com sabedoria, a gente vai fortalecer, inclusive ele vai fortalecer essas atividades presenciais, né? No caso aqui da gente, os vídeos palestras, né, eles começaram justamente nessa época, porque aqui no Kyokai, na pandemia, eu lembro que foi determinação, né, que a gente só poderia participar quem era morador. Naquele caso, em particular, só era eu e o Gerson, né? Então, só a gente fazia os finalizados. E aí eu fiquei preocupado com relação às pessoas que queriam participar de alguma maneira, né? Então, a gente começou a fazer os vídeos aqui das palestras, dessa palestra no final, e aí começou a colocar ele de uma maneira com link, né? Aí depois eu passava o link para todo mundo no grupo e todo mundo tinha a condição de assistir o que foi desenvolvido aqui. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a passar o link, né? E aí começou a ter a necessidade, e hoje não precisa mais passar o link, né? Então se tornou público, né? Para minha surpresa, né, tomou uma dimensão muito grande, né? Não só aqui, né? Eu estou falando isso que não só aqui nessa igreja, né? Esses vídeos, todo mundo chega no final do mês, mas fica esperando. Eu cheguei a ficar, o mês passado eu não publiquei, né? Engraçado, eu não publiquei, porque depois de eu vendo a gravação, eu falei assim, isso não está bom para publicar. E aí por isso que o mês passado eu falei sobre isso também, né? Então dessa vez eu estou falando um pouco mais aprofundado, né? A vez passada ficou meio superficial, porque eu estava falando muito mais para as pessoas que estavam aqui, né? Foi mais diretamente. Mas aí eu fiquei pensando, né, que mas hoje em dia tem muita igreja que faz isso. Tem igreja, inclusive, que faz transmissão do serviço completo online. Tem algumas igrejas, né? Isso se tornou uma coisa comum, né? Lógico, as pessoas não podiam ir por causa da pandemia. Então, todo mês eles tinham um contato com as atividades, pelo menos com o serviço mensal. Isso ajudou bastante, né? Aqui o nosso vídeo foi um negócio bem interessante, né? Os vídeos da gente, né? Ele no começo era para atingir as pessoas que vinham aqui e que não podiam mais vir, mas ele começou a ter uma dimensão. Eu comecei a receber mensagem de pessoas, por exemplo, do Japão, de brasileiros que moram no Japão, mas que não têm contato direto assim, com a igreja, né? Estão longe ou vão para a igreja, mas é tudo em japonês, aí ele não entende exatamente o que está. E aqui a gente fala tudo em português, né? Enfim, e quando eu vou para São Paulo é muito interessante que muita gente vem falar comigo. Muita gente vem falar comigo, principalmente quando não sai o vídeo. Então ele tomou uma dimensão, mas ao mesmo tempo, né, eu comecei a ficar bem reflexivo, né, sobre essa coisa. Não só aqui, mas como várias outras atividades online ou pela internet, ele ajuda bastante as pessoas que não tem como chegar à igreja, ou tem uma certa dificuldade, ou às vezes não tem tempo, ou até não tem igreja próximo mesmo. Aqui no Brasil, por exemplo, dentro do Nordeste, nós temos só 3 igrejas. Uma em Salvador, em Recife e outra aqui. Entre essas igrejas, aproximadamente uma distância de 800 quilômetros entre elas.
E o pessoal que fica entre é complicado, né? Então, assim, com relação a esse tipo de coisa, realmente tem esse lado positivo, né? Porém, a gente tem um outro lado, né, que a gente vem observando, vem conversando com algumas outras pessoas também, missionários também. Durante a pandemia, a gente desenvolveu esse lado. E aí, extremamente positivo. E a maior parte, eu posso dizer, um grande número de pessoas passou a se acomodar apenas com essas atividades e deixaram de comparecer às igrejas. A gente, em setembro, eu fui em São Paulo, em setembro, outubro, durante esse tempo a gente tem conversado, inclusive eu tenho conversado com outros missionários que também fazem essa atividade aqui. E aí a gente está falando assim, a gente está ajudando, logicamente, muita gente, mas tem um outro lado aí, a gente está deixando muita gente acomodada. Porque a gente está conseguindo chegar na casa deles, está conseguindo chegar onde eles estão se acomodando e não estão indo para a igreja. E aí está perdendo uma coisa muito importante. Quem vem aqui na igreja sabe exatamente, vai entender o que eu estou falando. Né? Eu vou dar um exemplo que essa reflexão começou em abril desse ano. A gente teve a primeira caravana para o Japão. Né? E Naoko foi com a gente, teve 5 pessoas ao todo. E foi a primeira caravana dessa igreja, regressando ao Aldiba, em 9 anos. É muito tempo para uma primeira caravana. É muito tempo. Foi muito tempo. Mas tudo bem. Mas a gente acabou indo. E quando eu cheguei, antes de vir para o Brasil, né, antes de assumir essa igreja, todo mundo sabe, eu morava no Japão. Né? E antes de voltar, assim, um ano antes de voltar, eu morei em Tene, né, a nossa terra natal. E 9 anos depois a gente voltou lá. Né? Sim. Eu fiquei extremamente espantado, né? Logicamente pós-pandemia, como a gente encontrou o tempo. Não digo nem que tenha sido uma coisa negativa, mas me espantou a quantidade de gente que a gente encontrava em tempo. Quer dizer, na época que eu estava lá, 9 anos, né, era muita gente, mas muita gente mesmo. E a gente foi em abril. Em abril é aniversário de Oyasama. E aniversário do Oyasama, ou seja, a cerimônia de aniversário do Oyasama, minha irmã está aqui, que já foi para o Japão, ela sabe disso. Naotian também, que já foi várias vezes para o Japão, sabe disso. É uma coisa impensável, dentro do recinto principal, você conseguir se locomover. Se locomover mesmo, não estou brincando não. Você entra no recinto principal, você chega cedo, naquela época, senta, pronto. E se segure, viu? Se der vontade de fazer xixi, você pode até, com muito esforço, conseguir sair, porque lá no Japão todo mundo senta no chão, né? Assim, no tatame, né? Você até consegue sair, mas depois você não consegue voltar não, pela quantidade de gente. Assim, e aí a gente foi agora, né, em abril esse ano, e foi justamente na época da cerimônia de aniversário do Oyasama. E eu fiquei assustado porque a gente conseguia se locomover lá dentro. Né? Não, tinha até uma área destinada a estrangeiro com fone de ouvido com tradução simultânea. Lá dentro do recinto. E aí eu lembro que eu levei, né, a nossa caravana para essa área, e aí eu fiquei perto conversando com o pessoal lá dos organizadores, né? Tinha muita gente amiga minha, e aí a gente ficou conversando, e eu conseguia locomover facilmente assim. Isso é uma coisa impensável. Mas uma outra coisa também que me chamou, eu acho que me chamou mais ainda a atenção, me chamou muita atenção. Eu não sei como eu vou falar isso em palavras, era a ambiência.
Eu não gosto de falar muito essa palavra de energia, né? Energia. Para quem é engenheiro, energia é você meter o dedo na tomada. É a ambiência mesmo, né? Nós aqui no TNQ, a gente usa uma figura de linguagem chamada espagimento da fragrância, viu? Assim, espagir a fragrância, ou seja, né? O aroma, a fragrância. Então, quando você chega em algum lugar e se sente muito bem, né? A gente tem maneira de dizer assim, rapaz, aqui o lugar tem energia ótima, né? Tá certo. Mas vai além disso, sabe? Né? Talvez vocês possam conversar com a dona Malta, ela vai entender também, assim, era coisa de a gente ficar se arrepiando, assim, sabe? O tempo todo dia. E aí o que me fez pensar é o seguinte, né? As pessoas que estavam ali, né, foram aquelas pessoas que iam, logicamente, antes da pandemia. Aí aconteceu a pandemia, não podiam mais ir, e elas refletiram sobre isso. E aí, depois da pandemia, elas foram com mais força, com mais fé, com mais gratidão, com mais... Então, assim, não é só uma questão de a gente pensar nas pessoas que pararam de ir, mas aquelas pessoas, principalmente, que resistiram a tudo, a toda a pandemia. Por exemplo, vocês aqui resistiram à pandemia e estão aqui. Assim, e aí foi muito interessante que assim, eu morava no Japão. Então eu morava no Japão. Então de vez em quando eu voltava para Tênis, era fácil voltar para Tênis. De Bagaire, fazia, voltar na terra natal, para voltar com certa facilidade. Mais fácil ainda no último ano, porque eu morava. Então eu estava lá. Era emocionante? Era uma coisa. Tinha um sentimento. Tinha, lógico que tinha. Mas agora, quando eu fui, nessa última vez, tem esse fator. Agora eu moro no Ceará, Fortaleza. Não é tão fácil ir para o Japão. Tanto não é fácil, né, que meu primeiro regresso ao Japão durou 9 anos. Então, dessa vez, só o fato de ir foi uma coisa assim, extremamente emocionante. E muito mais emocionante quando eu voltei lá e senti, né, digamos assim, esse aroma. O aroma que estava lá estava muito, muito forte. Né? Eu não sei se eu posso fazer essa analogia, mas eu fico brincando com outro missionário que diz assim: um fiel do TNQ, agora que vai lá para ele vale por 100 dos dias da pandemia, sabe? Quando a gente foi para o recinto de Oyasama, a gente chegou lá, aí a gente chegou meio que à noite, né? E aí o Caio Takehara levou a gente para lá, a gente estava quase fechando, né? E aí a gente deu uma volta assim e passou pela frente do recinto de Oyasama. Estava vazio, não tinha ninguém. Então, assim, o que me passou, assim, foi um sentimento tão grande, assim, de tipo, puxa, eu voltei, eu consegui voltar. Então, assim, eu acho que eu nunca tive isso. Vocês vão entender porque que eu estou falando tudo isso. Tá? Eu acho que a gente agora, em janeiro, eu e o Maneiro, a gente vai voltar lá, né? Talvez eu não sei se eu vou conseguir sentir tudo que eu senti em abril agora, porque eu acabei de voltar e aí está sendo mais fácil ir agora em janeiro do que quando eu fui em abril. Não sei se vocês conseguem entender. Então, as possibilidades que a gente tem de conseguir chegar ou não em algum lugar que a gente quer muito ir, né, ele influencia demais nesse sentimento. Né? Então, quando a gente vai à igreja, também tem isso. Quanto a gente quer ir para a igreja?
O quanto a gente quer chegar lá, o quanto a gente quer estar lá junto, e o que a gente vai fazer. Isso influencia demais. Antes da pandemia, né, a gente aqui na igreja, a gente recebia muita gente. Aqui na igreja, a gente recebia muita gente, lembra? Era muita gente mesmo. Eu arrisco a dizer que era 3 vezes mais do que a gente recebe agora, né? Ou 4. Era muita gente. Não só aqui, tinha muita gente, mas ficava um bocado de gente aqui também, né? A gente sempre recebia muita gente. Né? E agora, depois da pandemia, não, só a gente está aqui. Então, as pessoas acabaram perdendo essa conexão. Mas muita gente ainda assiste o vídeo. Muita gente que vinha antes, aí durante a pandemia começa a receber o vídeo, né? Aí agora, não, eu recebo o vídeo todo mês, então não preciso ir. Por que isso acontece? Na verdade, assim, as pessoas acabam perdendo realmente um pouco essa conexão, acabam perdendo. É muito parecido, né, Sofia? A gente vai para o GACO, aí já é no GACO, vai lá, aí volta fervorosa, né? Aí passa uma semana, 2, 3, passa um mês, 2, aí a coisa vai caindo, né? A mesma coisa acontece quando a gente vai para fazer o yoga, a mesma coisa acontece. Isso realmente acontece, mas não é por nossa culpa, não é por culpa da gente, tá certo? Mas a volta, ou seja, as pessoas que voltaram, ele exigiu um pouco de esforço espiritual, um pouco de memória espiritual. Não, acabou a pandemia, aí agora eu quero voltar. Esse querer voltar lá é um esforço que a gente faz, concorda comigo? Não é verdade? É um esforço de querer viver um pouco, você ter a memória do que era antes, do que você tinha, e você não esquecer isso, e você é um esforço. Então, na verdade, assim, isso sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. E aí tem aquelas pessoas, inclusive, também assim, que às vezes até quer. Chega no domingo e faz, hoje é cerimônia mensal lá na igreja. Né? Aí faz, poxa, mas sei lá, tá um sol tão grande, eu acho que eu vou pra praia. Mas, sei lá. Acaba sucumbindo, né, a outras tentações, vamos dizer assim. Né? Eu não gosto de levar muito para esse lado, não. Eu acho que quando a gente vai para a igreja, a gente tem que ir com vontade mesmo. Se você está afim de ir para a praia, então não vai para a igreja, não, vai para a praia. Ir para a igreja com vontade de ir para a praia, aí é meio. Aí que não é legal, sabe? Seja sincero com você mesmo, não. Mas como é que eu consigo florescer essa vontade dentro de mim? Esse sentimento, principalmente os sentimentos nobres, todos eles exigem um esforço da gente. Não é verdade? O sentimento ruim não. O sentimento ruim vem com o instinto, né? O sentimento ruim vem com o instinto de sobrevivência. A raiva. No instante vem. É só alguém pisar no meu carro aqui, eu já fico louco. Eu estava aqui comentando com uma maninha que a gente começar aqui, eu digo, rapaz, tem uma coisa que não tem jeito, rapaz. Me poeira muito é horário. Horário não tem nada. Falta de pessoal marcar 8 horas. Aí, tá, 8 horas, eu vou chegar 8 horas. Aí daqui a pouco manda mensagem. Tô chegando, viu? 8 horas. Aí vai chegar de novo. Rapaz, me dá, sabe? Assim, aí eu fico. Esse sentimento de raiva é rápido, né? É rápido. Tum! Não precisa de um esforço nenhum. Mas o sentimento do tipo assim, isso deve ter acontecido alguma coisa, né? Um sentimento de paciência e tal. Exige um esforço. Concordo comigo. Eu acho que é assim. E o sentimento de ir para a igreja é um sentimento bom, esse sentimento bom. Ele também exige um esforço.
E é uma coisa que eu estava refletindo que eu achei muito interessante, que assim, quando aconteceu a pandemia e a gente não podia ir mais para a igreja, eu acho que uma das coisas que Deus queria era isso. Era dar uma filtrada. Sabe? Porque as pessoas que voltam foram aquelas pessoas que realmente se esforçaram. E essas pessoas, vocês que estão aqui, evoluíram com esse esforço. Talvez você não tinha nem notado isso. Sabe? Eu não noto muito porque eu já estou aqui dentro, né? Eu moro aqui dentro. E aí eu não tenho esforço nenhum. Na pandemia eu não tinha esforço nenhum, né? De ir para a igreja. Mas eu comecei a notar isso, me preocupar isso, porque, assim, e durante a pandemia eu não deixei de ir no Denote. Mas por causa da pandemia eu deixei de ir para o Japão. Mas não deixei de ir para o Japão porque eu não queria ir para o Japão, ou porque eu fiquei. Porque realmente não pude, porque eu estava programado para ir para o Japão em 2019. E aí, em 2019, no final de 2019, em outubro de 2019, acho que foi em setembro ou foi em agosto, coisa assim, antes de outubro de 2019, o Japão fechou as portas. E aí depois eu descansei. E aí por isso que levou 9 anos. Sabe? Então eu comecei a refletir para esse lado. Esse esforço é um esforço que vem florescer o sentimento mais profundo do espírito de cada um, né? Que todo mundo tem, mas muitos não descobriram que ainda que tem lá dentro, que não tem. Todo mundo tem esse sentimento, né? É mais ou menos assim. O nosso caminho espiritual, isso que a gente está fazendo aqui, ele não trata de nós, tá? Eu vou, por exemplo, né? Eu vou para a igreja porque eu gosto. Eu vou para a igreja porque eu vou ganhar manga. Eu vou para a igreja porque, sei lá, as pessoas me tratam bem, eu vou me sentir bem. Que na verdade, no primeiro momento é isso. Mas essa não é a grande finalidade, viu? De vir para a igreja. Não trata de vir. A verdadeira finalidade de vir para a igreja, não só para a igreja, mas do caminho como um todo, se trata do que eu posso fazer e devo fazer pelo próximo. E a presença na igreja é justamente o princípio espiritual dessa transformação. Portanto, assim, eu realmente assim, eu convido a todo mundo, né? Vocês já estão aqui na igreja, mas principalmente as pessoas que estão assistindo o vídeo. Se esforcem para a igreja, mesmo que vocês não estejam entendendo nada. Se esforcem para ir e vão de coração aberto para poder receber o despertar conectivo com o seu sentimento mais profundo de fé. A igreja não é, por princípio, um lugar para você encontrar paz, mas é um lugar para você levar a paz. A igreja não é um lugar onde todos precisam lhe tratar bem por obrigação, mas é onde você vai para tratar todo mundo como irmão. Você entende a diferença? Quem faz a igreja é a gente que pergunta ela. A igreja é o local onde você vai para você exercitar os sentimentos mais positivos, superando os conflitos dos sentimentos mais negativos. Estão conseguindo me entender? Eu vejo muita gente procurando uma igreja para achar um local que seja ideal para a sua comodidade. Essas pessoas se afastam no primeiro momento, no primeiro teste de exercício de evolução. Aqui na igreja, há algum tempo, até antes da pandemia, vinha muita gente. E aí vinha muita gente de todo tipo, vamos dizer assim, né? Eu lembro que tinha uma pessoa que vinha aqui na igreja e as pessoas me procuravam. Aí isso vai ser para isso. Me procuravam e diziam assim: Caio Santos,
gosto muito de vir na igreja, adoro, mas me perdoe. Enquanto essa pessoa estiver vindo aqui, eu não venho mais na igreja não, tá? Tá certo. Tinha outra que chegava até a sugerir, do tipo assim, né? Falava e dava para deixar entender, do tipo assim, eu não deixava mais essa outra pessoa vir, porque aí um bocado de gente voltaria para a igreja. Ou seja, eu tipo fazer uma seleção, gente ruim não entra, gente boa fica. Só que a igreja não é isso, né? Eu acho que é assim, a pessoa, tudo bem, a pessoa tem um monte de cogitação humana, está fazendo ali, não está entendendo nada, mas está fazendo mal a um bocado de gente, sei lá, né? Destratando mal, não sei o quê, então. E as pessoas se machucam, e as pessoas ficam com raiva, e as pessoas. E a pessoa, aí a igreja deixou de ser aquele lugar agradável, principalmente quando determinada pessoa vai. E todos que não me sabem, ela estava aqui, essa pessoa. Ela que eu fui, essa pessoa. Né? E aí as pessoas também começaram a deixar de frequentar o que eu quero. O que acontece na verdade é que assim, quando você vai para tem um missionário que eu admiro muito, que é o Caio de Jussara, provavelmente ele deve estar assistindo, e ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, assim, ele usa uma figura de linguagem que eu acho muito interessante, diz assim, o desenvolvimento e a evolução do espírito, né, você precisa sacrificar. É a mesma coisa quando você quer ter um corpo bonito, saudável. O que é que você vai? Você vai para a academia. E quando você vai para a academia, o que você faz? Você sua, você sofre, você pega peso, você corre, você se sacrifica. Né? Mas depois que acaba o exercício, você está. Aí faz o espírito é a mesma coisa. Como é que você vai desenvolver seu espírito se você não sacrificar, se você não sentir aquele outro lado? Ou seja, como é que você vai aprender o perdão se ninguém lhe magoar? Como é que você vai aprender, né, a paciência se ninguém tirar a sua paciência? Esse é um exercício. E aí, né, nas palavras dele, a igreja é o lugar para a gente evoluir espiritualmente. Então, onde deve ter as melhores máquinas, vamos dizer assim. Né? Quando a gente vai para a academia, quando tem as melhores máquinas, as máquinas são aquelas que fazem você sofrer mais. Né? As melhores máquinas são aquelas que você faz sofrer mais. Sofrer entre aspas. Né? Então, as boas igrejas também é onde tem as melhores máquinas para você exercitar o seu espírito. Porque se a igreja for um lugar totalmente 100% paz, 100% tudo funciona, 100%, como é que você vai evoluir espiritualmente? A ideia é você evoluir espiritualmente. E é por isso que as pessoas erram. Então, assim, aí eu conversando assim com outros missionários, inclusive esse aí lá do Japão, que eu estava conversando muito com o pessoal lá do Japão, né, nas igrejas lá também, pouca gente, né, mas as pessoas que iam, mas ele também ficou com essa preocupação. E aí a gente pensou assim em 3 tipos de pessoas que frequentam, entre aspas, a igreja, sabe? As que vão, aí acham legal, por exemplo, né? O Fran está chegando aqui agora pela primeira vez, não sei, de repente ele acha legal, passa a frequentar. Né? Não estou dizendo isso vai acontecer com você não, pelo amor de Deus, mas estou dizendo, quantas pessoas vieram aqui pela primeira vez, vieram e pararam de vir? São várias, né? Isso acontece em todas as igrejas, né? Eles vão, frequentam, até eles descobrirem alguma coisa que eles não gostam. Ou que não está muito de acordo com o pensamento. Aí para de ir. Ou seja,
no primeiro teste, vamos dizer assim, no primeiro exercício de evolução, ele já, opa, não quero mais. E aí para de vir. E é normal, é por isso que eu digo, não é culpa das pessoas, tá certo? Tem aquelas outras pessoas que vêm, aí no primeiro momento que acontece, aí fala, opa, vou mais para essa igreja não. Aí se afasta. Se afasta, passa um tempo. E aí nesse meio tempo, cai a ficha. Ou cai a ficha, ou sente saudade, ou alguma coisa puxa de volta, aí volta para a igreja. E tem aquelas outras pessoas que com todo o rolo compressor que acontece na igreja, nunca deixa de frequentar a igreja. Sabe? Nunca deixa de frequentar a igreja. Eu me coloco na segunda posição, tá? Eu já me afastei da igreja por quase 20 anos. Mais ou menos 20 anos. Tá certo? E essa última, assim, eu vejo aqui a Nice. A Nice frequentou aqui a igreja, desde aquela época do Aue. Aquela turma todinha que chegou junto com você, não tem ninguém aqui. E é naquela época que tinha, porque você sabe exatamente do que eu estou falando, quando eu digo assim, as pessoas vinham para mim e diziam, quando essa pessoa vinha aqui eu não volto, você sabia exatamente, e você cuidava dessa pessoa. Você fazia ela fazia um jogo ali de panos quentes, não, meninos aí, não sei o que, tentava trazer as pessoas de volta. Você está entendendo? Bom, né? O caminho espiritual ele é assim, sabe? Mas a gente precisa ter um esforço da gente para a gente conseguir perceber. É por isso que dentro do território a gente fala muito sobre a palavra despertar, quando a gente desperta. Né? E aí quando a gente desperta, a gente precisa dar o que eu falo de um esforço e dar os primeiros passos para a gente voltar à igreja. Voltar ali na igreja e chamar de dentro de si esses sentimentos mais profundos de gratidão e de fé. A gente precisa de fazer esse esforço. Porque a igreja, ela é um local da razão. Dentro do Terequiô, a gente usa muito essa palavra razão. Tá? Então, vai sempre falar razão. Razão de tudo, a razão. Existe uma razão para você estar aqui. E você, como estudante de design, você sabe muito bem, né, que quando você cria alguma coisa, você cria através de uma razão. Você tem um porquê. Né? Aquele negócio ali, você não cria alguma coisa somente porque é bonitinho. Tudo aquilo ali tem alguma coisa por trás, tem uns propósitos de comunicação visual, de funcionalidade, enfim, de uma série de coisas. Então tem tudo uma razão. Então eu sei que você vai conseguir entender. Né? Então aqui dentro do Terequiô a gente usa muito essa palavra razão. E os locais sagrados, eles têm razão. Tem uma razão. Né? E os locais sagrados, eles também têm uma razão. Eu vou tentar fazer uma analogia mais ou menos, né? Tentar fazer por exemplo, a gente aqui tem a razão da igreja, da nossa igreja. Então todos nós aqui, nós vimos para a igreja, a gente vem para a igreja. Né? Dentro do Brasil, aqui no Brasil, nós temos a regional em Recife. A gente tem uma razão na regional de Recife. É por isso que todos os cursos são lá. As atividades da regional é tudo lá, ela é a sede. Até porque Recife ela fica no meio, né? Entre Salvador e Fortaleza. Já pensou se a sede fosse lá em Salvador? Para a gente ia rodar 1.600 quilômetros. Então, exatamente. Então, aí Recife ela é a sede. E aí tem uma razão. E nós somos daqui, mas também somos
da Regional Nordeste. Não, na Regional Nordeste, quando tem atividade regional, a gente tem a razão de ir lá. É um pouquinho mais difícil do que vir para cá, mas a gente tem a razão para lá. Então eu geralmente vou para Recife umas 3 ou 4 vezes por ano, porque tem atividade e tem alguns cursos que tem. Mas nós também temos a sede brasileira, que é lá em São Paulo, Bauru. Que em geral eu vou, esse ano particularmente não, mas em geral eu vou umas 3 vezes. Então tem uma razão dele. E da gente aqui também, o Maninho foi fazer o curso de Chuyoka, lá o Jael já fez o curso estudantil e Chuyoka lá, enfim. Mas dentro dessa, vamos dizer assim, dessa hierarquia, dessa razão divina, nós também temos a igreja matriz. Nós também temos a igreja mor. E temos a sede mundial, que é o Odilo. É como se fosse, aí tem Tene, que é a cidade de Tene, é como se fosse o Vaticano para os católicos, que também tem uma razão. Eu vou fazer uma analogia aqui, mas eu não sei se é exatamente isso, assim, mas não sei se eu posso fazer essa analogia, mas é mais ou menos assim, sabe? Vamos supor que você mora sozinho e aí de vez em quando você precisa frequentar a casa dos seus pais. E aí a casa dos seus pais na verdade é a igreja. Mas tem a casa dos seus avós. Imagine que não exista cronologia de idade e que ninguém consiga morrer. Então vamos supor que a gente. E aí tem a igreja dos seus. A casa dos seus avós. Aí isso seria, digamos assim, no caso aqui do Brasil seria a nossa regional, né? E no caso da razão de Odiba seria a nossa igreja matriz. Vamos supor que os nossos bisavós também tenham, então seria a nossa igreja mor. E aqui seria o D2. Vamos supor que a gente vá nessa relação até chegar à nossa origem, onde tudo começou. Aí é o dia. Entendeu por que só tem Nápoles e Mentico que já foram para o Japão? Entendeu por que quando a gente volta lá, não tem como entender o sentimento que a gente. Não dá para explicar. O Mani, em fevereiro, ele vai conseguir falar para você. Ele está indo em janeiro agora. Esse sentimento. Você, assim, o sentimento que você tem quando você passa um bocado de tempo e aí volta para a casa dos seus pais, vamos supor, né? Imagine, né? Isso, para quem mora com o pai, vamos supor que não morasse. É um sentimento de muita alegria. Imagina você conseguir voltar para a casa dos seus avós. Imagina você voltar para a casa dos seus bisavós. E aí você vai achando a sua razão até você chegar na origem que é voltar para o Japão, lá na Terra Prometida. Vocês estão entendendo a razão disso? Está conseguindo entender, já eu estava falando para você, do porquê a gente vem para a igreja? Está conseguindo entender? Eu vou finalizar aqui, isso que eu fiz aqui. Eu não sei se eu consegui trazer realmente assim todo o sentimento, porque ir para a igreja ele é uma coisa muito pessoal, sua. O seu sentimento de fé, o seu sentimento de ligação com Deus, ele é só seu. Quando você usa esse sentimento dentro de uma razão do que Ele quer da gente, aí você chega na igreja. É possível entender? É por isso que eu digo assim, se você chegar no domingo, com esse sol, com esse calor, aí você diz assim, vou nada,
Aquele que eu tá doido, o que eu caio. Eu vou comer caranguejo lá na barraca do Chico do Caranguejo. Né? Aí vai, é melhor ir. Porque se você vir para cá e ficar, você não vai conseguir se conectar, você não vai conseguir ter essa conexão com o seu eu espiritual. Então quando a gente vem para a igreja, agora, lá na barraca do Chico de Caranguejo, se você chegar e falar assim, poxa, eu queria estar na igreja, você também não consegue se conectar, você tem que vir. Você está entendendo? Ou então quando você chega lá na igreja, você chega lá na praia, aí dá aquela como é? Peso de consciência. Poxa, eu estou aqui, devia estar lá. Poxa, ó Deus, tá. O Senhor é testemunha de que eu estou aqui no Chico do Caranguejo, mas que eu queria estar lá. O Senhor é testemunha dessa pureza da minha alma. Você sabe quem está respondendo? Tá, grande coisa, não adianta de nada. Problema teu. Porque essa conexão você só vai conseguir aqui, quando você serve. É por isso que aqui o Tsunamisai, a gente fala de serviço. Quando você se doa, quando você faz a sua parte para tudo isso aqui funcionar como um serviço de salvação para as pessoas, e aí você faz, pronto, eu me conectei com Deus. Então, voltando aqui para dizer, para finalizar, eu faço um apelo a todo mundo, né? Principalmente os que assistem vídeo e se sensibilizam, né, com as palestras, mas faça um esforço, mesmo que seja longe, mas faça um esforço para ir à igreja. A igreja mais próxima de você, qualquer. Ou e fazer um esforço de pelo menos conhecer ir para a região do Nordeste, Recife. Eu estou pegando no pé dele, viu? Agora no pé dele, do Israel, não é mais no seu pé não, no pé dele, eu estou pegando no pé dele. Não passou nada, eu estou no Japão. Na verdade, não é que eu queira levar você para Recife, não. É porque eu sei o que eu sei como é que vocês vão melhorar, você está entendendo? Porque as pessoas que já foram, elas conseguem sair dividindo a vida delas entre antes de ir e depois de ter ido. Principalmente as pessoas que estão aqui. Conversa com essa daqui, conversa com a Sofia, conversa com o Jair, conversa com a irmã. Agora, se quiser mais profundo, conversa com essas duas aqui, que já foram para o Japão, já moraram no Japão, já fizeram vários cursos, foram e voltaram, se quiser entender melhor. Exatamente, porque assim, é mentira minha, Rael. É mentira minha. Demorou para ir, mas quando foi, depois que foi, você fez, qual foi o que você falou para você? Por que eu não fiz isso antes? Está entendendo? Então, assim, quanto mais. Porque, assim, não é fácil ir, não. Porque se fosse, o mundo inteiro seria espiritualizado. Mas será que seria espiritualizado da maneira que deveria ser? É por isso que esse tema de hoje. Porque assistir um vídeo é fácil, é legal, é bom, é importante. Aliás, não é tão fácil, porque às vezes meu vídeo, o cara me aguentar, às vezes 50 minutos, 1 hora, não é uma coisa muito fácil não. O cara tem que ter muita boa vontade, tem que ter muita vontade de assistir o vídeo. Né? Mas é bem mais fácil do que sair da sua casa com a mão doendo, né? Sei lá, pegar um Uber táxi, vir tentando se equilibrar, com a mão doendo, e chegar aqui
querendo estar aqui em cima, mas não pode, mas está com a mão doendo. É mais fácil você ficar, não, eu vou assistir um vídeo, então, né? Não seria mais fácil? Mas você fez um esforço para vir aqui. Tá? Aí agora vem a segunda etapa, o esforço para ir para fazer o curso. Logicamente que você, assim, eu estou falando isso, eu estou botando na tecla, não é só para você, é para todo mundo. Esse aqui eu já fiz, esse aqui eu já fiz, a Sofia eu já fiz, essa daqui nem se fala. Tá? Mas é lógico que é com responsabilidade, você não vai perder o seu curso. Você tem um curso para fazer, é com responsabilidade. Eu lembro bem a época que Israel, uma vez que ele quase ia. Aí ele chegou para mim assim, não, eu vou faltar uns. Lembra disso? Eu vou fazer Shuyoka. Aí coincidia com um tempo que você tinha que. Não, me chamaram você de volta das suas férias. Assim. Foi. Aí você, não, eu vou e depois eu vejo depois. Eu digo, não faça isso não, porque aí você está indo de contra a razão. Se você pedir demissão, vá, é diferente. Mas você, estando trabalhando, simplesmente faltar, né? Fazer uma coisa ruim para poder. Não é isso que Deus quer, não. Agora, se você disser assim, não, tá bom, eu quero muito ir. Quanto você quer ir? Aí você fala assim, tá bom, aí eu falo para vocês, se você quiser ir de verdade mesmo, eu peço a demissão. Mas não faça uma coisa ruim, não. Você faltar ao seu trabalho é uma coisa ruim. Aí você está indo de encontro à razão divina. É mais ou menos isso. A gente entende. Você tem uma razão, que agora ele está dizendo não vá. A gente entende. Tá? Não estou lhe pressionando, não é isso não. O que eu digo é o seguinte, a gente só vai quando a gente quer mesmo. Mas é complicado a gente querer mesmo ir para um lugar se a gente não sabe o que é que vai encontrar. Então é esse sentimento mais profundo que você tem que trazer dentro de você. E é esse o meu trabalho como missionário. De fazer você achar esse sentimento aí dentro de você e fazer você querer mesmo, ir muito ir. Você está entendendo? Entendeu agora, né? Tá certo? Não é que eu quero que você deixe o seu curso para você ir, não é isso não, né? Tá certo? Então vamos terminar nosso papo de hoje sobre essa importância de ir à palestra, de ir para a igreja. Tá? Continuem vindo à igreja vocês. Fran, seja muito bem-vindo. Tem um bocado de coisa legal aqui, tá? Aprender os instrumentos é legal. Esse é o bom, né? Não. Esse é fácil. Tem vários instrumentos. O difícil o difícil é entender a razão deles, entender o porquê de tocar eles, certo? Então vamos terminar aqui, ok? Muito obrigado.